Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo pra vocês falando de um tema um pouquinho diferente de relação abusiva, né? É o seguinte tema que eu vou falar aqui pra vocês, gente. Por que que eu voto nulo, né? Apesar de, né, não ter muito a ver com o tema do canal, mas eu vou falar por que que eu voto nulo. Geralmente eu voto nulo. Em algumas eleições eu cheguei a votar em alguns candidatos, mas era aquela lógica que geralmente o brasileiro tem, é o menos pior, segundo a nossa concepção, né? É o menos pior. Tem o ruim, tem o mais ou menos e tem o, enfim, achar alguém bom ali no meio é difícil, né? Mas assim, é o menos pior. Em alguns anos eu votei no menos pior para mim, né? Mas eu não simpatizava exatamente com as ideias do partido da pessoa, né? Ou seja, eu não sou aquela pessoa que chega lá e fala assim, ó, eu sou do partido tal, ou eu sou de direita, de esquerda, de centro, disso, daquilo. Uma vez eu fiz um teste de como seria o meu posicionamento político. O meu posicionamento político seria justamente bem no centro, bem no centro, e eu me lembro que pendia um pouquinho só, mas um tiquinho, bem pouquinho mesmo para a esquerda. Mas era bem no centro mesmo. Era bem no centro mesmo. Então eu tenho algumas ideias que são correspondentes à direita, eu tenho algumas ideias que são correspondentes à esquerda. Aí eu exponho essas ideias e as pessoas falam: Nossa, você é reaça. Eu falo, não, eu não sou reaça, porque eu tenho outras ideias que não tem nada a ver com isso e com aquilo. Ah, então você é esquerdista. Também já me chamaram de esquerdista. Também não sou esquerdista, porque eu tenho outras ideias assim que parecem até conservadoras diante da nossa sociedade de hoje. Ah, então o que que você é? Eu não sou nenhum nem outro. Eu tenho algumas ideias de um, algumas ideias de outro. Por exemplo, eu não sou a favor, totalmente a favor do assim chamado bandido bom é bandido morto. Mas eu também não sou a favor de ficar passando muito a cabeça de certos tipos de criminosos. Eu acho assim, um criminoso que é leve a moderado, tudo bem. Agora, aqueles criminosos pesados, principalmente que tem traço de psicopatia, sociopatia, na minha opinião, não tem ressocialização. Então, o que que acontece? Algumas pessoas acham que por eu falar assim, eu sou uma pessoa reacionária. Outro exemplo, enfim, eu cheguei uma vez, eu falei do traficante lá que havia sido morto, e eu falei que eu não havia tido pena, não por ser exatamente um criminoso, mas porque traficante eu já cheguei a conhecer, já tive alunos usuários de droga, lembrando que usuário é uma coisa e traficante é outra, né? O traficante, então eles conheciam vários traficantes e o traficante é de uma crueldade assim ímpar. E tinha um vizinho quando eu morava ainda com meus pais que não é vizinho de prédio, mas de porta, eu digo, mas era morava a cerca de uma quadra da gente ali. Ele era traficante e ele tocava o terror. Não exatamente no prédio ali onde a gente morava, mas perto ali. Não era bairro de periferia, não era bairro. Também não era bairro de classe alta, era meia meia. Ele tocava terror. E eu olhava para aquilo e falava, mano, pelo amor de Deus, eu vou ter dó de um cara desse. Sendo que a mãe dele tinha, não era rica, mas tinha como dar as coisas em casa. Razoavelmente. Só que eu fiquei sabendo também que a mãe não deu limite. Então o cara queria ganho fácil, tornou-se traficante, quase matou uma pessoa lá. Então eu não costumo ter muita dó, principalmente de criminoso hediondo. Eu não tô falando de quem roubou um negocinho ou de quem cometeu um crime leve a moderado. Eu estou falando de criminoso hediondo, que indica uma falta de empatia, uma falta de... Aí eu não costumo ter muita pena, não. Aí falam que eu sou reacionária. Aí, quando eu falo, por exemplo, casamento gay, gente, casamento gay pra mim tá liberadaço. Eu não tenho problema nenhum com casamento gay. Por quê? Mano, quem tem que ver que tá, se tá casando, se não tá casando, é o gay, não sou eu. Alguns dos meus melhores amigos são gays. Você tá entendendo? Então, eu não vejo. Engraçado que tem setores da nossa sociedade, principalmente evangélicos e tal,
certos evangélicos, não todos, né? Chega e fala assim: olha, a gente ama os gays, a gente quer o bem deles, mas a gente acha que é errado porque na Bíblia está escrito que homem que se deita com homem não vai para o céu. Não me lembro se era assim esse trecho, mas era: homem que se deita com homem é uma abominação perante o Senhor, mais ou menos isso. Se eu não me engano, é o único trecho que tá ali no Levítico. Mas o Levítico tem um monte de coisa que ninguém faz hoje. Eles tinham toda uma ritualística, inclusive, naquele tempo que ninguém mais faz hoje. Aí muita gente vai falar assim: mas Jesus depois veio e aboliu o antigo pacto, que era o pacto de Moisés. Tá, só que é o seguinte: Jesus nunca falou mal de um homossexual. Jesus andava com prostitutas, cobradores de impostos, estrangeiros que eram abominados na época. Eles achavam que estrangeiro era, nossa, estrangeiro, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com cobrador de impostos, Jesus andava com os marginais da época. E aí? Aí você chega lá e fala assim, enfim, como é que eu posso dizer aqui? Você chega lá e fala assim: não, porque o gay, só porque o cara é gay. Jesus nunca falou mal de gay. E olha que na época tinha bastante gay, porque eles estavam naquela cultura bastante greco-romana. Na cultura greco-romana era mega comum os caras terem amantes homens. A esposa era para ter filhos, cuidar da casa. Os amantes homens, eles achavam que os amantes homens é que era o must da época. Ter um amante homem, principalmente um homem mais velho, que ia pegar um novinho sob a sua tutela. Era mais ou menos assim que funcionava naquela época, com aquele pensamento. Mas, gente, pensa no seguinte. Enfim, né? Eu falei de tudo isso aqui, então. Se Jesus jamais falou mal de um homossexual, quem é a pessoa para falar mal de um homossexual? E olha que eu não sou cristã. Eu tô falando aqui segundo a ótica do cristão. Mas tá lá no Levítico. Se você ler o Levítico, é o Pentateuco ali, né? Gênesis, Êxodo, aí tem a lei. A lei, se não me engano, é Levítico, Números, Deuteronômio. Totalmente diferente de hoje em dia. Totalmente diferente de hoje em dia. E o pessoal chega lá e fala: só do homossexual. Tá, você não podia pegar graveto no sábado, você não podia. Enfim. Quem segue ainda o sábado, que são os judeus ortodoxos, existe uma série de regrinhas acerca do sábado. Que ninguém além deles segue. Além deles, os únicos que seguem o sábado são os adventistas, mas eu não sei como é que os adventistas fazem em relação ao sábado. Mas o judeu ortodoxo, nossa, ele tem uma série de regrinhas, ele tem uma série de coisinhas ali que o evangélico médio nem sequer sonha em saber que sai em seguir. Mas enfim, mas é um novo pacto, mas Jesus trouxe um novo pacto, é diferente. Tá, então se Jesus é um novo pacto, Jesus nunca falou um A de homossexual. Né? Então, eu não sei por que um homossexual vir a se casar vai dar um problema na vida do outro. Ninguém vai virar gay porque o outro é gay, gente. Gay existe desde que o mundo é mundo. Você pega lá, que eu acabei de falar da antiguidade, da Grécia Antiga, Roma Antiga. Com toda certeza, havia muitos gays. E não parou de ter hétero. Não parou de ter hétero. Só porque havia alguns gays ali, ou porque. Não havia. Não havia. Eu mesma sempre andei muito com gay. Eu tinha um negócio assim com homossexual que às vezes eu começava a conversar com a pessoa, eu nem sabia que ela era homossexual. Daqui a pouco o cara vai lá e dispara, porque tem gay que dá uma pinta e tem gay que não dá uma pinta, tem gay que é masculino, né? Tanto que ser cissexual é diferente de ser heterossexual, mas enfim, deixa pra lá. Ele não dá a pinta, quando eu fui ver, o cara é gay. Pô, aí eu falei, eu me dou super bem com os gays. Tem gay que vem pegar conselho comigo, tem gay que vem. Enfim, né? Eu sempre fui muito. E eu nunca fui homossexual. Quer dizer,
Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mesma coisa, eu tenho amigos cristãos e eu não sou cristã. Eu tenho amigos que, enfim, que fazem coisas que eu não faço. Então a gente é tão influenciável assim. Então quer dizer que se o gay for lá e casar, entendeu? Isso também pega uma época lá de trás que o gay ele tinha que casar, casar não, desculpa. O gay ele, não só o gay, mas certas pessoas ficavam relegadas a um segundo papel na sociedade. Achava-se que certos tipos de mulher não era mulher para casar. Assim como as pessoas viam, isso bebe ainda numa coisa lá de antigamente, onde casamento era para gerar prole. Casamento era para gerar prole. Tanto que a mulher solteira, solteirona, ela era chamada de ficou para titia. Até hoje tem esse termo, né? Fica para titia, gente. Não é uma mulher que não casou, literalmente. É uma mulher que não teve filhos. E antigamente ela literalmente ficava pra titia porque era feio ter filhos fora do casamento. Era feio até insinuar que a mulher teve vida sexual fora do casamento. Então ela ficou pra titia porque não teve filhos. O conceito de casamento estava extremamente atrelado ao conceito de maternidade. Tanto que a mulher não poder ter filhos era motivo de anulação do casamento, antigamente. Então o que acontece, gente? Mas enfim, eu falei de tudo isso aqui, que algumas posições minhas são conservadoras e outras não. Né? Tem coisa que eu olho dos conservadores que eu falo, pô, tem coisa que é legal. Mas aí quando começa aquele negócio de, olha, não pode gay, olha, errado, gay, olha, não sei o que é errado. E ai, aí eu já começo a falar, ai, não, gente, pelo amor de Deus, isso não, isso pra mim não é. Isso pra mim não é. E aí tem algumas posições também da assim chamada esquerda que eu também não gosto. Que eu também não gosto. Tem certas posições da esquerda que eu não gosto. Geralmente eu me dou melhor com pessoas da esquerda do que da direita. As pessoas da esquerda, comigo pelo menos, elas foram um pouquinho mais tolerantes do que as da direita. Apesar de eu ter alguns posicionamentos também da direita, né? Mas a questão é a seguinte, gente. A questão é a seguinte. Eu não levanto bandeira de partido nenhum. Eu não levanto bandeira de PT, nem de PSDB, nem de PQP, entendeu? Eu não levanto por uma única e simples razão. Eu vou tentar explicar aqui por que eu voto nulo. Eu cheguei a postar um post bem grande no Facebook, por que eu voto nulo, porque algumas pessoas chegaram para mim e falaram: você vai desperdiçar seu voto, você vai desperdiçar a sua oportunidade de ajudar a mudar o cenário do país e tal. Só que é assim, gente. Aí escrevi um post bem grande falando por que eu voto nulo. A minha questão é a seguinte, gente. Em primeiro lugar, nosso governo aqui no Brasil, ele não é. Uma coisa é você gostar de debater política. Eu adoro debater política. Mas não política partidária. Ah, o PT é ruim. Ah, o PT é bom. Ah, o PMDB é ruim, o PSDB é bom. Eu nem sei se ainda existem esses nomes. Andaram mudando vários nomes nos partidos, enfim, né? Hoje tem vários e vários partidos, né? Mas assim, tem esse, tem aquele outro. Mas, gente, a questão é a seguinte. Em primeiro lugar, o nosso governo. Eu não gosto de política partidária. Não gosto de política partidária. Ah, é porque o PT é mó legal, tá? Aí aparece uma pessoa que gosta do PT. Tem gente que gosta do PT, né? Eu tenho petista no meu Face. Eu tenho vários petistas no meu Face. Eu não sou petista, não gosto do PT. Houve uma época em que botavam o Lula no pedestal. Ah, porque o Lula é como se ele fosse o herói do povo, porque ele veio do povo, porque não sei o quê. Mas o Lula era um ser humano no meio de vários. Entendeu? O Lula, ele era um ser humano no meio de vários. E ele deve ter praticado lá seus atos de corrupção também. Eu não tenho certeza absoluta
de como que foi, de como que não foi. Mas, enfim, ele cometeu seus erros, sim. Eu não boto o Lula em pedestal, mas também não acho que ele é esse monstro que falam, entendeu? Ele é um ser humano, como qualquer outro, que deve ter feito várias coisas ali para ascender a política, mas ele não foi o único, entendeu? Mas assim, o que, que eu penso acerca disso, gente? Tá, a pessoa gosta do PT, aí de repente aparece um baita de um escândalo de corrupção no PT. E aí, como é que tu fica? O PT é santo na Terra? Não é. Ah, eu gosto do PSDB, o chamado Tucano, né? Eu não gosto de Tucano. Por que, que eu não gosto de Tucano? Porque eu sou professor, fui professora da rede pública e sabe como é que é, né? Eles detonaram com a rede pública em São Paulo, né? Enfim, PSDB. E o que que acontece, gente? O que que acontece? É... Ah, o pessoal gosta do PSDB, o Tucano é legal, o Tucano é isso, o Tucano é aquilo. Aí aparece um escândalo. Tipo o escândalo, o famosíssimo escândalo da merenda lá do Alckmin. Ué, mas no PSDB também não é santo na Terra, então. Ah, mas como é que a gente pode confiar? A questão é justamente essa. Em primeiro lugar, os partidos são regidos por seres humanos. Seres humanos que são falhos, seres humanos que estão num ambiente que deve ser um ambiente extremamente pesado do viés de competição. Gente, se tem competição com coisinha boba, você imagina na política partidária. Eu não gosto de política partidária, eu gosto de discutir política apartidária, principalmente no tocante da nossa política de dia a dia. De nós lidarmos com as pessoas e com as situações do nosso dia a dia de maneira política. Mas política partidária eu não suporto e não defendo partido nenhum. Nenhum. Nem PT, nem PSDB, nem nada que tiver lá. Tem vários hoje em dia, né? Tem PSOL, tem que mais? Tem Patriota, tem não sei o quê, tem vários. Eu não defendo, não bota minha mão no fogo por partido nenhum e por ser humano nenhum. Pode parecer que eu tô muito desconfiada e tal, mas também vou falar aqui a segunda parte. Em primeiro lugar, não gosto de política partidária. Segundo lugar, não gosto de política partidária por causa do seguinte. Em primeiro lugar, uma hora eles estão no partido, outra eles estão em outro. Tem político que começa num partido e depois vai para outro. Com ideais totalmente diferentes ou não tão diferentes assim, porque talvez os partidos não se difiram tanto assim. E terceiro lugar, além de eu não confiar em partido porque é feito por ser humano, o ser humano é limitado, o ser humano é corrupto, o ser humano faz besteira na pátria, eu penso da seguinte forma, gente, o nosso governo, ele não como é que eu posso dizer aqui? Ele não é absoluto. Ele não é um império, ele não é uma. Como é que é o nome daquilo ali? Ele não é absoluto, ele não é uma monarquia, ele não é um império. Não tem um ser ali que tá. Um ser ali que tá mandando e o resto obedecendo, e a vontade do governante é absoluta. Também não é ditadura, né? Não tem um ditador ali, né? Não tem. Então o que acontece? Pelo menos na teoria, né? Pelo menos na teoria é o seguinte, gente. Política no Brasil ela opera da seguinte forma: tem o presidente, tem os deputados, tem deputado federal, deputado estadual, tem os senadores, tem os vereadores, tem, enfim, se bem que eleição de vereador é até em outra época do ano, mas também é político, né? E é mais regional. O vereador é mais regional do que o, por exemplo, o deputado. Ou até mesmo próprio Senado, né? Mas assim, gente, a questão é a seguinte:
presidente não decide nada sozinho. Tanto que na prática mesmo, quem que exerce o maior poder, inclusive de legislar e dar forma a projetos, é o deputado, não é? Se eu estiver falando merda da minha vida, gente, que eu também não sou expert em política partidária, como eu já falei aqui para vocês. Nesse lance de governadores e tal, eu não sou exatamente expert de quem governa, né? Então, tem os vereadores, tem os deputados, tem os governadores, né? Governador estadual. Tem, enfim, tem uma infinidade ali de pessoas. Tem uma infinidade ali de pessoas. O presidente não faz o que ele quer. Ele não acorda de manhã e fala assim: eu vou fazer, acabou e dane-se a opinião de todo mundo. Então o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte: olha só. Primeiro lugar, gente, nosso governo ele não é absolutista. Segundo lugar, qualquer pessoa que chega lá, seja quem for, seja da direita, da esquerda, do centro, de cima ou de baixo, qualquer pessoa que vá para política, que vá se eleger, seja presidente, seja deputado, seja lá o que for, esta pessoa, gente, essa pessoa, ela não vai entrar num sistema novinho, em folha, que ela vai poder fazer o que ela quer. Ela não vai poder fazer o que ela quer. Ela já vem com toda uma bagagem de anos, né? E tanto que, assim, a assim chamada democracia, que eu não acredito que seja democracia, mas enfim, a assim chamada democracia no Brasil, ela é extremamente recente, né? Nós fomos colônia de Portugal por muito tempo. Nós fomos colônia por muito mais tempo do que qualquer outra coisa, né? Depois a família real veio para o Brasil e houve os imperadores, né? Primeiro era o rei vivia em Portugal, a família real vive em Portugal, e de vez em quando mandava um ou outro para ver como é que estavam os negócios aqui. Mas aqui não havia sequer idioma oficial, não havia imprensa, não havia banco, não, nada, nada. Aqui é um negócio por séculos, até a vinda de Dom João VI, foi um negócio extremamente jogado aqui, né? Jogado pra cacete aqui. Inclusive, por um tempo, o Brasil foi o quê? Colônia penal, né? Não só o Brasil, havia muitos outros lugares que era colônia penal, era degredo que chamava, né? Tirava a pessoa do seu lar de origem, do seu país de origem, e mandava para outro lugar e dane-se a pessoa no outro lugar lá onde ela vai viver, dane-se ela. Como é que ela vai viver lá, né? Mas enfim, a questão que eu quero dizer aqui para vocês é a seguinte, gente. Brasil foi colônia de Portugal, depois veio o Império, depois que veio o Império, veio a proclamação da República. Isso lá no final do século XIX. Século XIX foi 1888, se eu não me engano. Datas exatas eu não me lembro, mas foi por aí. Foi 1888. Nós temos o quê? 130 anos de república no Brasil, sendo que teve uma época da república que não foi exatamente uma república, porque houve o golpe militar. Algumas pessoas vão falar que não foi ditadura, que foi regime militar e que era maravilhoso, que as pessoas podiam andar na rua e que era lindo. Até aí tudo bem, cada um tem a sua opinião. Mas enfim, também nessa época os militares tomaram conta do poder. E o que acontece aqui, gente? Vieram as diretas só nos anos 80 do século XX, as eleições diretas. E aí foi uma lambança atrás da outra, porque assim que entraram as diretas, entrou o Collor, né? Que é um pouquinho mais velho, vai lembrar da época do Collor. Eu era muito pequenininha, não lembro da época do Collor, mas de ouvir falar, a gente tem uma ideia do que foi naquela época, né? A época do Collor não foi nada legal. O pessoal se deixou levar por emoção, porque o Collor era novo, se eu não me engano, ele era o presidente mais novo
Ele foi o presidente mais jovem do Brasil. Ele era boa pinta, dizia-se caçador de marajás e o caramba. Depois também veio um monte de escândalo à tona. Então o que acontece? Enfim, o nosso país, gente. O nosso país, ele não é um governo absolutista. Ele não tem, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Ele não tem grande prática de escolher seus governantes com critério. E também tem um detalhe, gente. Será que não é tudo novinho? Não tá tudo novinho ali, né? Eu havia falado antes. Quando entra um presidente, ou quando entra até mesmo um deputado, um governador, qualquer um, vocês acham, gente, que eles encontram tudo novinho? Primeiro, eles têm que interagir com os outros. Segundo, além de interagir com os outros, eles também têm que pegar toda essa bagagem de todos esses anos e todos esses governos que vieram antes deles. Ou seja, eles falam assim: o governo do Temer, não sou partidária do Temer não, tá, gente? Mas o governo Temer não resolveu nada. Mano, ele assumiu quando? No mês de 2016. Vocês acham que em 2 anos e pouco dá pra fazer muita coisa? Entendeu? Então, gente, nós não podemos chegar lá e falar assim, ó. Ninguém. Enfim. Ninguém faz nada porque não quer. Eles têm um poder relativamente limitado. Por exemplo, o que o Collor fez, que foi absolutamente inconstitucional, de pegar as poupanças de todo mundo, congelar, fazer aquela lambança que ele fez naquele tempo. Gente, o pessoal foi às ruas, tirou o cara do poder, né? Tirou o cara do poder mesmo. Até certo ponto, tava certo tirar o cara do poder, porque ele tava fazendo um monte de bobagem. E, gente, vocês têm que entender uma coisa. Tirando esses rompantes aí que de repente dão uns negócios e eles vão lá e fazem o que querem, o presidente, no geral, ele não pode sair fazendo tudo que ele quer, como se ele fosse um absolutista. Tem muitas outras pessoas para ele atender, tem pessoas para ele checar, tem coisas ali para ele lidar. Se ele não lida, se ele não faz direitinho da forma que tem que fazer, segundo o sistema, vão lá e dão um jeito. Ou de tirar o cara, ou de matar o cara, ou de fazer alguma coisa ali. Por exemplo, Getúlio Vargas, que foi o pioneiro nos direitos trabalhistas, né? Também tinha os defeitos dele. Eu não sou getulista. Eu tinha uma professora na escola que era extremamente getulista. Não sou getulista. A professora é extremamente getulista. Não sou. Mas ela achava que era ele, no caso, achava que era mega normal, assim. Desculpa. O Getúlio, enfim, ele veio a se suicidar. O que será que aconteceu para esse homem se suicidar? Gente, o que será que aconteceu? Então vocês acham que a pessoa vai entrar no poder, vai fazer o que ela quer, mesmo que seja pro bem? Ela vai fazer o que ela quer e vai dar tudo certo. E esse bem que ela vai fazer, isso eu tô falando de alguém que faz o bem, não exatamente o mal. Mas vocês acham então que essa pessoa vai entrar, vai contrariar os interesses da maioria, vai contrariar os interesses dos poderosos no Brasil, a favor do povo ou a favor de quem quer que seja, e vai ficar por isso mesmo? Até quem é corrupto tem que ser corrupto com a anuência dos outros. Porque quando não é corrupto com a anuência dos outros, dá um jeito de mandar prender. Quando vai preso, gente, quando a gente vê essas notícias de que vai preso, é porque já arrumou muita inimizade lá dentro. Quem não arruma inimizade lá dentro, quem joga o jogo do jeito que é para ser jogado, nunca vai responder na justiça. Eles têm um monte de tipos de imunidade, gente. Eles têm um monte de tipos de imunidade.
Então, não acredito que o presidente sozinho possa fazer muita coisa, pelo menos a longo prazo. Se ele começar a fazer coisas que são contra o interesse do sistema, ou ele vai ser deposto, ou ele vai sofrer impeachment, ou ele vai ser morto. Né? Houve vários casos de morte na política. Por exemplo, dizem que a morte do Enéas Carneiro foi provocada, não foi simplesmente um câncer que apareceu. Foi provocada. E câncer pode ser provocado por fatores externos, né? Gente, eu não vou aqui ficar falando se é teoria da conspiração, se não é teoria da conspiração, mas o detalhe é o seguinte: tem todo um sistema que não pode simplesmente ser contrariado porque o cara entrou lá e falou: não, eu vou contrariar porque agora eu sou o presidente. E esse sistema, não adianta a pessoa ir contra. Se ela for contra, eles vão tirar rapidinho. Vocês querem um exemplo bem banal de que o sistema tem que ser todo nos eixos ali? Eu dei aula em escola pública, período da minha vida. Havia certas coisas que eu não aceitava, tipo desrespeito em sala, bullying. Encaminhava para a direção, encaminhava para coordenação, para eles não terem mais aquele comportamento. Minha filha, com o tempo começaram a chegar e falar assim para mim: olha, você não segura a sala. Falei: ué, não segura a sala? Como assim não segura a sala? Como é que vocês querem que um ser humano sozinho segure uma sala? Ah, mas acontece que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. Começaram a botar pressão. Começaram a botar pressão. E eu comecei a reparar o seguinte: além de eu não tolerar bullying, além de eu não tolerar desrespeito, eu tentava dar conteúdos diferenciados, eu tentava dar texto, eu tentava dar uns negócios legais pra molecada começar a pensar. Vocês acham que o Estado quer que a molecada pense? Minha filha, deram um jeito de me tirar dali rapidinho. Deram um jeito de me tirar dali rapidinho. Houve coisas que eles fizeram, inclusive, que foram inconstitucionais. Só que se eu fosse buscar meus direitos, certamente eu não os teria. Pois eles estavam indo a favor do sistema, mesmo que de forma inconstitucional. Constituição, leis, é tudo uma fachada. Cumpre até certo ponto, passa dali não cumpre, gente. E sabe o que é o sistema, gente? É uma questão que eu tenho, vocês podem não concordar comigo. O sistema é o seguinte: o sistema ele precisa de escravos úteis, escravos funcionais, né? A escravidão no Brasil não acabou. Por que não acabou? Porque quem trabalha para comer, beber e dormir e mal sobra para lazer, estudo e melhorar um pouquinho o nível de vida, não passa de escravo. Antigamente o escravo apanhava, era uma vida horrorosa, né? A vida do escravo antigamente. Mas o escravo ele tinha teto, ele tinha comida, não tinha salário, ou seja, não tinha possibilidade de melhorar de vida. Mas ele tinha teto, ele tinha comida. Hoje em dia a pessoa não tem teto, não tem comida, ela tem que trabalhar para conseguir teto e comida. Às vezes ela tem que se esticar toda, tem inclusive piadinhas que postam no Facebook falando assim: ou o quinto dia útil chega logo, ou eu vou ter que caçar para comer, né? É nisso que o brasileiro se endivida todo em cartão de crédito e tal, porque, enfim, o salário não dá. Aí a pessoa pega um cartão de crédito e começa a passar, só que a conta começa a vir, né? E aí ela começa a pagar com juros. E é nisso que as administradoras de cartão vão lucrando, né? É nos juros. Não é se a pessoa pagar sem juros. Mas enfim, deixa pra lá. Também vão lucrar em anuidade, outras coisas aí, mas isso é papo para outro vídeo. Gente, o sistema que é escravos funcionais, a maior prova disso, sabe qual é? Cerca de metade dos brasileiros não ganha sequer um salário mínimo. É menos de um salário mínimo. 50% dos lares não tem nem esgoto em casa. Vocês acham que isso é culpa de quem? É do PT? Ah, não, então a culpa é de antes do PT, é do FHC?
Ah, não, a culpa é de antes ainda, é do Collor, é do Itamar Franco, é do Temer, é da Dilma. Não, gente. O sistema funciona assim. O sistema funciona assim. Político é a pontinha da pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. E segundo minhas crenças, aqui eu vou lidar com crença também. Você pode acreditar ou não, você pode achar que eu tô falando um monte de merda ou não. Mas enfim, eu acredito que nós aqui na Terra nós temos um karma de escravidão. Nós somos criados para sermos escravos dos assim chamados deuses. Como eu sou politeísta, eu não acredito num Deus só. Eu acredito no Supremo Criador, mas abaixo dele viram alguns outros seres que são assim chamados de Elohim, né? Elohim é plural, significa deuses. E esses deuses, alguns deles, nos criaram para que nós fôssemos escravos aqui na Terra. Então, nosso karma aqui na Terra é de escravidão, sim. Minha opinião, não precisa ser a sua. Entendeu? A opinião que eu tô expondo aqui. E algumas pessoas são as escolhidas para manutenção desse sistema de escravidão. Então a gente também não pode surtar na batatinha porque a gente tem que ser útil para eles. Mas a gente também não pode ser mega feliz e mega realizado porque também não vai valer a pena para eles. Então a gente tem que se manter num sofrimento funcional. Isso é o sistema. Minha opinião que não precisa ser a sua. Não adianta tirar o Temer e botar o Bolsonaro, ou tirar o Bolsonaro e botar o Haddad, ou tirar o Haddad e botar qualquer outro cara que tiver lá. Quem começar a quebrar o sistema e começar a tentar fazer o povo sofrer menos, começar a tirar o povo da escravidão, vai ser morto. E lá no astral, quando já tiver desencarnado, vai saber que diabos que não vão fazer com a pessoa lá para ela sequer reencarnar direito depois. Entendeu? Minha opinião, que eu sou reencarnacionista, tem uma visão bem diferente. Quem quiser conversar comigo sobre espiritualidade pode conversar também. Quem quiser pegar meu e-mail, ou enfim. Eu gosto mais do e-mail, gente. Eu não gosto de WhatsApp, eu não gosto de teclado virtual. Não gosto, mas enfim, é papo para outro vídeo também. Então, alguns seres humanos são escolhidos para manutenção. E eu não acredito nem que sejam tanto assim os políticos. Mas sim, principalmente os ricos, os banqueiros, as famílias mega ricas. Sabe aquele 1% que detém 90% dos bens materiais? Esses que ganham bem pra cacete, e tem bens pra cacete, e tem coisas pra cacete. Eles são os escolhidos para a manutenção. Político é meio que quase uma peça decorativa só para distrair a gente, para a gente não ver onde que tá o babado de verdade. Mas, Sara, então se não adianta votar, se não adianta democracia, porque eu não acredito que o Brasil seja uma democracia, o Brasil é uma mistura, para mim, não só o Brasil, o mundo, enfim, né? É uma mistura de oligarquia, que é o governo de poucos e poderosos, com um governo de roubalheira. Quase todo mundo, se não todo mundo que tá ali vai roubar. Se não roubou, vai roubar. E se não roubar, vai se sentir extremamente deslocado naquele ambiente. E vai se sentir tão deslocado que de duas uma. Ou vai ser posto para fora de lá, ou vai ser morto, ou ele mesmo vai acabar saindo. Foi o que aconteceu comigo quando eu dei aula na escola pública. Me senti tão deslocada que de duas uma, eu me adaptava ao sistema, que eu não queria me adaptar àquela bosta, ou eu ia ser morta, podia ser morta. Não tenha dúvida que eles podiam pagar 500 mangos para um aluno menor de idade e me matar, porque aluno menor de idade fica no máximo 2, 3 anos numa fundação casa, depois já tá liberado, quem é menor de idade. Ou eu tinha que sair fora, que foi o que eu fiz, eu saí fora daquela merda. Falo mesmo, é uma merda mesmo. Entendeu? Mas assim. Então, ai, Sara, não adianta votar. Não adianta, né? É uma oligarquia, mistura de oligarquia com roubalheira, minha opinião, né? Vocês estão vendo que eu tô indo além de PT, PSDB, PQP, pra mim é
tudo um teatro de marionete só pra iludir a gente. Aquilo ali. E a gente não vê o principal. Então, Sara, o que você acredita? Em primeiro lugar, eu teve um vídeo aí que eu falei dos mundos que a gente encontra após o abuso narcísico, que é o seguinte. Certas mudanças não são mudanças de eu vou tirar o Lula, vou botar a Dilma, vou botar o Temer, vou botar o Cabo Daciolo. Não, não é. As mudanças são as seguintes. Enfim, em primeiro lugar, mudança para daqui 4 aninhos, eu não acredito. Vai mudar um pouquinho. Pode ser que mude para pior, porque o pior é interessante para esse sistema de escravos, né? Que eu falei aqui já. Para melhor, gente, para mudar para melhor, são anos. E não é 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Para mim é para mais de 100 anos se começar hoje, agora, aqui. Com o governo? Não. Para mim, nós temos que mudar no micro. Não adianta nada eu querer conquistar o mundo se eu não arrumo meu próprio quarto. Como que você muda no micro? Em primeiro lugar, você mesmo. Não adianta você reclamar de político corrupto se você fura fila, se você rouba coisa pequenininha, coisa pequenininha. Eu vou roubar uma coisa pequenininha, eu vou sonegar um negócio aqui e ali, eu vou passar perna naquele outro, eu vou pedir um dinheiro emprestado e não vou devolver. Não adianta nada. Segundo lugar, gente, as crianças. Quem tem filho tem um papel importantíssimo de educar. E a educação de um filho, na minha opinião, é um dos trabalhos mais importantes, se não o mais importante, porque está literalmente criando toda a sociedade adiante. A próxima geração está toda sendo criada pela criação dos filhos. Então, não tenha filho se não tiver preparado. Eu não me sinto preparada. Eu tenho 32 anos, eu não me sinto preparada para ter um filho. Mas quem sabe, né? Ainda tem alguns aninhos aí de fertilidade. Vamos ver. Eu não vou dar certeza, nunca diga nunca. Mas eu não me sinto preparada para ser mãe. Tem que. Não é só dar comida na boca e escola boa, não. Educar. E principalmente através do conhecimento. O conhecimento, ele é extremamente, como é que eu posso dizer? Extremamente demonizado na nossa sociedade. Até há 100 anos atrás, quanta gente não sabia ler e escrever, quanta gente não tinha acesso a livros, quanta gente não... Os livros eles passavam todos pelas mãos dos padres e dos sacerdotes, que a Igreja Católica comandava com mão de ferro, né? Até o século XIX, vê quanta mudança no século XIX, né? Comandava com mão de ferro. Todo e qualquer livro tinha que passar pelo crivo da Inquisição. Tinha livro que não passava de jeito nenhum. E mesmo os que passassem, era visto com muito maus olhos, o pessoal todo mundo sai lendo.